Boa noite. Boa noite. STF decide fatiar a Lava Jato e tira juiz Sérgio Moro de parte das investigações. Ex-gerente da Petrobras diz que Eduardo Cunha tinha a palavra final em indicação de diretor. Dólar bate novo recorde e fecha cotada a R$ 4,14. Fraude da Volkswagen em dispositivo de testes de poluentes provoca a renúncia do presidente da montadora. Supremo Tribunal Federal retira do juiz Sérgio Moro e do ministro Teori Zavascki investigações sobre o Ministério do Planejamento que estavam no âmbito da Operação Lava Jato. O plenário do STF decidiu redistribuir o inquérito que investiga a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná. O caso, que estava sob a relatoria de Teori Zavascki, passa aos cuidados do ministro Dias Toffoli. Os ministros também retiraram das mãos de Sérgio Moro e enviaram para São Paulo os autos da Operação Pichuleco II, que prendeu o ex-vereador petista da cidade paulista de Americana, Alexandre Romano. Ele é acusado de desvios em contratos no Ministério do Planejamento e operação de propinas. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, defendia a tese de que casos da Lava Jato ficassem com o mesmo relator, porque a corrupção investigada se espalhou pelos braços do serviço público. Existe uma operação de mesma maneira, com os mesmos atores, com os mesmos operadores econômicos, que atuaram no fato empresa consiste e atuaram no fato empresa Petrobras, e que não estamos investigando empresas e nem delações, estamos investigando uma enorme organização criminosa que se espraiou por esses vários braços do serviço público. O fatiamento preocupa os integrantes da Força-Tarefa da Lava Jato. Nesta semana, o procurador Carlos Fernando dos Santos Lima disse que a divisão pode significar o fim da operação. Isso porque a decisão do Supremo pode abrir caminho para tirar das mãos do ministro Teori Zavascki e do juiz Sérgio Moro casos ligados à operação que não têm conexão direta com os desvios na Petrobras. Como exemplo, a investigação do setor elétrico, que tem entre os réus o almirante reformado Otton Pinheiro da Silva. No entanto, o ministro Dias Toffoli ressaltou que todos os atos já praticados no âmbito da investigação em Curitiba, inclusive em relação às prisões, devem ser preservados, ou seja, não poderão ser anulados. O voto foi acompanhado por maioria dos ministros. Em mais um acordo de delação premiada na Operação Lava Jato, ex-gerente da Petrobras, Eduardo Vaz Costa Musa, cita o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB. Musa afirmou que João Augusto Henriques, preso anteontem, era o lobista do PMDB e tinha influência na Petrobras. Em 2008, o lobista teria participado da indicação de Jorge Luiz Zelada para a diretoria internacional da empresa, com o apoio do PMDB de Minas e com a palavra final do deputado federal Eduardo Cunha, PMDBista do Rio. Zelada sucedeu a Nestor Severó, ambos presos na Operação Lava Jato. Segundo o ex-gerente, as indicações para a diretoria internacional eram uma espécie de cota do PMDB, usada para abastecer o caixa do partido com dinheiro dos desvios e irregularidades em contratos. Musa é o segundo delator a citar Cunha no esquema de corrupção da Petrobras. Em julho, o ex-consultor da Toyo Setal, Júlio Camargo, disse ter sido pressionado pelo deputado a pagar $5 milhões em propinas para conseguir fechar contratos para a construção de navio sonda. Com a denúncia, a Procuradoria-Geral da República abriu um inquérito para investigar a suspeita de lavagem de dinheiro e corrupção envolvendo Eduardo Cunha. Eduardo Cunha disse que não conhece Eduardo Vaz Costa Musa e negou todas as acusações. O PMDB também negou o envolvimento no caso e informou que nunca autorizou ninguém a se apresentar como intermediário do partido. O presidente do Senado, Renan Calheiros, ainda não marcou a sessão que vai analisar o veto da presidente Dilma Rousseff ao aumento dos servidores do Judiciário, uma das chamadas pautas-bomba. Em 6 horas de votação, iniciada ontem à noite, os parlamentares mantiveram 26 vetos e adiaram outros 6.
A sessão terminou por volta das 2h20 da madrugada. Dos 26 vetos mantidos, 2 tinham um grande impacto nas finanças públicas. O projeto que acabava com o fator previdenciário e o que dava isenção de PIS e COFINS para o óleo diesel. Os governistas queriam manter também o veto ao aumento dos servidores do judiciário, mas não conseguiram quórum durante a madrugada. Uma sessão histórica no sentido de pôr fim àquilo que se chama de pautas bombas, que independente de atender um setor ou outro, mas elas são muito ruins para o país. A oposição pretendia derrubar esse veto, mas avaliou não ter os votos necessários. Com isso, a sessão foi esvaziada. O governo, apesar de ter leiloado quase a metade da esplanada dos ministérios, não conseguiu sequer colocar quórum. O que mostra a fragilidade do atual governo, que hoje não tem nem apoio popular e nem base política. Outro veto importante adiado refere-se ao projeto que estende a todos os aposentados a política de valorização do salário mínimo. Ontem, a presidente Dilma Rousseff se apressou em pedir a apreciação dos vetos, depois que o dólar passou dos R$4. Ela quis transmitir uma mensagem de tranquilidade ao mercado financeiro. Para o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, a manutenção dos vetos evita a criação de novos impostos. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre como a presidente Dilma Rousseff vai acomodar o PMDB na reforma ministerial. Dilma Rousseff tirou o dia de hoje para tentar fechar a sua reforma ministerial. Observada a partir de pequenos detalhes, a articulação dessa reforma dá uma ideia da situação em que se encontra Dilma Rousseff. Com a decisão do vice-presidente Michel Temer de tomar distância dessa reforma, ele disse que não vai indicar nenhum nome, chegou a sugerir que não fosse feita a reforma. Com essa decisão de Temer, Dilma converteu em seu interlocutor preferencial junto ao PMDB da Câmara o deputado Leonardo Pisciani, que é o líder do partido na Câmara. Na campanha presidencial de 2014, Leonardo Pisciani e seu grupo político no Rio de Janeiro fizeram campanha aberta e declarada pela candidatura de Aécio Neves, do PSDB. Agora, num processo meio confuso, o líder Pisciani elaborou 2 listas com os nomes dos ministeriáveis do PMDB. Uma dessas listas contém os nomes dos candidatos a ministro da Saúde. Dilma vai retirar o Ministério da Saúde do PT para entregar ao PMDB. O nome mais cotado dessa lista é o do deputado Manuel Júnior, do PMDB da Paraíba. Ele é do grupo do deputado Eduardo Cunha, presidente da Câmara. Numa entrevista concedida lá na Paraíba há 13 dias, esse deputado Manuel Júnior defendeu nada mais, nada menos do que a renúncia de Dilma Rousseff. A situação dela é insustentável, disse Manuel Júnior. Numa manifestação mais recente, de 8 dias atrás, o mesmo deputado disse que votará contra a recriação da CPMF. E o PMDB o indica para ministro da Saúde de Dilma Rousseff. Além das conversas que manteve com o PMDB, Dilma recebeu no Palácio da Alvorada os ministros do PT e o ex-presidente Lula, que voltou a Brasília para monitorar os passos da sua pupila. Lula revelou-se preocupado com as reações do PT à reforma de Dilma. O PT considera que não foi adequadamente consultado pela presidente sobre as mudanças. É como se o PT estivesse com o receio de que, nesta partilha fisiológica de cargos, o pavor do impeachment esteja fazendo de Dilma Rousseff uma presidente da República da cota do PMDB. Boa noite. 2 corpos foram encontrados dentro de um freezer que estava sobre uma carroça abandonada no centro de São Paulo. A polícia investiga o caso e ainda não divulgou as identidades das vítimas. Um crime nebuloso. E aí, quem é? Quem foi? Complicado, né, para nós. Quando o Mariano chegou para trabalhar, já com o sol alto, os peritos ainda estavam no local. Ney acompanhou a retirada dos corpos, mas não se lembra de ter visto as vítimas pela região. Segundo os relatos, eles eram da região, né? Mas eu nunca vi eles aqui, não. Ficou um mistério no ar, né? Porque à noite ocorre muita coisa aqui, né? Muito morador de rua, muito usuário de droga. Foi Robson quem primeiro levantou a tampa do freezer que estava sobre a carroça, deixada de madrugada na Avenida São Luís. À noite ela não estava aqui, no local, ela não estava ali. Aí eu cheguei
Quando foi umas 2h30, quase 3 horas da manhã, a carroça estava ali. Aí eu estranhei, porque não tinha dono por perto e já era de madrugada. E qual carroceiro que vai deixar uma carroça abandonada no meio da avenida? Aí eu perguntei pro meu amigo, eu falei, poxa, meu, essa carroça tá parada aqui já há mó tempão. Aí eu voltei por volta de 5h30 da manhã. Aí na hora que eu voltei por volta de 5h30 da manhã, eu falei pra ele de novo. Falei, poxa, essa carroça tá abandonada, cara. Vamos pegar essa carroça aqui, vamos vender ela, vamos tirar da avenida. Ele falou, vamos, mas nós temos que ver o que tem dentro desse freezer, se tem alguma coisa ali dentro. Aí foi na onde que eu fui na frente e abri a tampa do freezer. Aí vi os 2 corpos lá. Ele não quer aparecer porque dorme na rua e tem medo. Porque todo morador de rua, quando tá em situação de rua, tá dormindo ali, a gente não sabe o que acontece. A gente está dormindo em céu aberto. E agora o pessoal ficou mais preocupado ainda? Ficou bastante. A gente fica com medo, né? Fica com medo porque não tem segurança. A carroça estava bem aqui, neste recuo, a menos de 100 metros da Praça da República. Os 2 corpos eram de homens com idade entre 25 e 30 anos. Um deles estava com as mãos amarradas e tinha hematomas no rosto. O outro, um corte na cabeça. A polícia desconfia que eram moradores de rua envolvidos em briga ou acerto de contas entre traficantes e usuários de drogas. 2 suspeitos aparecem nas imagens feitas por câmeras de segurança por volta das 2h30 da madrugada. Os investigadores tentam descobrir a identidade deles. Cidade de São Paulo registra queda no número de homicídios em agosto. A comparação foi feita com o mesmo período do ano passado, mas não levou em consideração as chacinas em Osasco e Barueri, que ficam na Grande São Paulo. 19 pessoas morreram nos crimes. De acordo com o secretário da Segurança Pública, Alexandre de Moraes, a queda nos homicídios na capital paulista foi de 20,2%. Em agosto, foram registrados 67 casos na cidade, menor número já registrado na série histórica, que é feita desde 2001. Em agosto de 2014, foram 79 casos. A taxa de homicídios chega a 9,22 homicídios para cada 100 mil habitantes. O índice é menor que o registrado em julho, quando a capital teve 9,38 homicídios por 100 mil habitantes. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, os números de outros crimes e as estatísticas de todo o estado estão sendo computados e serão divulgados na sexta-feira. Homem é preso em flagrante depois de abusar sexualmente de uma passageira na linha 1 azul do metrô. O crime aconteceu ontem. O caso aconteceu pouco depois das 6h30 da tarde, entre as estações Tiradentes e Armênia. O agressor teria se esfregado em uma mulher quando o trem estava parando. O homem desceu do vagão, mas a vítima foi atrás dele. Um policial que estava no metrô prendeu o agressor, que negou o crime. Para a polícia, marcas de sêmen na mochila da vítima, na roupa dela e na roupa do agressor comprovam o abuso. Mais de 1 milhão de alunos da rede estadual de São Paulo vão ter que mudar de escola a partir do ano que vem. Cerca de 1.000 unidades vão atender os estudantes de somente um dos ciclos da educação. A mudança faz parte de uma reestruturação do governo e, segundo a Secretaria da Educação, será possível porque houve queda no número de alunos. Em menos de 20 anos, as matrículas caíram de 6 milhões para 4 milhões. Ainda segundo a Secretaria, escolas com ciclo único têm alunos com rendimento 10% superior aos das outras unidades. O primeiro ciclo vai ter alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, o segundo do 6º ao 9º e o terceiro estudantes dos 3 anos do ensino médio. As famílias vão ser informadas sobre o endereço da nova unidade até o mês de novembro. Hoje, a rede estadual de São Paulo possui 5.108 escolas e 3.800.000 alunos. A Secretaria pede que os pais atualizem os cadastros no site atualizeseusdados.educação.sp.gov.br. Também é possível obter mais informações no telefone 0800 77 00012. Integrantes do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, fizeram um protesto hoje aqui em São Paulo contra o ajuste fiscal. Pela manhã, os manifestantes se reuniram em frente à Estação da Luz, na região central de São Paulo. Depois, eles saíram em passeata por algumas ruas da cidade, deixando o trânsito bastante complicado. Eles vieram aqui para o Ministério da Fazenda, que fica na Avenida Prestes Maia. O prédio chegou a ser invadido. Segundo os organizadores do protesto, cerca de 8.000 pessoas participaram do ato.
O MTST é contra o ajuste fiscal anunciado pelo governo federal, que prevê cortes no orçamento, inclusive em programas sociais, como Minha Casa, Minha Vida. A seguir, dólar bate mais um recorde e fecha acima de R$ 4,00 pelo segundo dia consecutivo. E o escândalo na Volkswagen. O presidente da montadora renuncia após escândalo de fraude em testes de poluentes. O programa Mais Médicos do governo federal é muito mais que médicos. Para a dona Larissa, é mais atenção, com atendimento completo e humanizado. Para o doutor Felipe, é mais proximidade com seus pacientes. E para todos nós, é o governo federal trabalhando para oferecer mais saúde a 63 milhões de brasileiros que não tinham atendimento médico. Confira as ações do programa na sua cidade. O Brasil do Mais Médicos é o Brasil que cuida, educa e avança. Tá difícil não deixar a peteca cair? A gente levanta seu astral. Com nossa programação, a cultura é acessível a todos e você confere na faixa os melhores musicais e espetáculos da cidade. TV Gazeta. Bom te ver, sempre bem. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Liber é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Liber. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. A convidada do Todo Seu tem uma carreira brilhante como jornalista e é responsável por começar a falar de comportamento de forma acessível na televisão. É minha amiga, Silvia Popovic, que é a diva que inspira de hoje. E José Armando Vanucci traz as novidades direto dos bastidores da TV. Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. Claro, tô aqui te esperando, pode vir. Presidente da Volkswagen renuncia após escândalo de fraude em testes de poluentes. Martin Winterkorn, de 68 anos, era presidente executivo da Volkswagen desde 2007. Por meio de um comunicado, o executivo disse que renuncia pelo bem da empresa. Winterkorn afirmou que não está a par de nenhum erro que tenha sido cometido por ele e disse estar chocado com os acontecimentos dos últimos dias. O próximo presidente do grupo Volkswagen deve ser anunciado na sexta-feira. O escândalo veio à tona na semana passada, depois que o governo dos Estados Unidos acusou a marca de adulterar resultados em testes de poluentes em quase 500 mil veículos vendidos no país. Ontem, a Volkswagen admitiu que 11 milhões de carros a diesel em todo o mundo foram equipados com um dispositivo que permite enganar testes de controle de emissões de gases poluentes. O dólar volta a ter um dia de alta e fecha cotado a R$ 4,14. É o maior valor desde a criação do real. A moeda americana até chegou a abrir o dia em queda, mas logo subiu. No ano, o dólar já acumula alta de quase 56%. E nosso comentarista de economia, Vinícius Torres Freire, analisa essa alta do dólar. Hoje, para variar, as redes sociais faziam piadas meio sinistras com a alta do dólar. Numa delas, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, aparecia numa foto mostrando a nova nota de $1. Era uma nota de R$ 5,00. O dólar pode ir a R$ 5,00 em breve? Não é mais impossível. Pode cair para R$ 3,50? Até pode. Como se diz no mercado, os preços estão sem referência. O que influencia os negócios é o puro medo e a incerteza total do futuro mais imediato. O primeiro medo é o de a nota de crédito do governo brasileiro ser rebaixada. Que outra empresa de avaliação de risco de calote diga que o Brasil é de alto risco. Com duas empresas dizendo tal coisa, muito grande investidor lá de fora não pode aplicar no Brasil. Uma parte do dinheiro de dólares iria embora daqui. Haveria uma desvalorização extra do real. Para se antecipar a esse risco de perder mais dinheiro, muita gente já vende reais e se livra de aplicações em reais. Por que tal medo?
porque o governo de Dilma Rousseff não tem o menor apoio para aprovar mesmo as medidas mais emergentes para tapar o rombo das contas do governo. Se não tapa o rombo, a dívida cresce. Se a dívida cresce, os juros sobem. Se os juros sobem, a recessão fica ainda pior. Quem quer investir em um país que não cresce? O grosso dessa crise do dólar é de confiança. O dinheiro não está fugindo aos montes do Brasil. O país não está em uma situação como a de tantas vezes no passado, com dívida externa. Ainda entram investimentos aqui. O que há é medo e incerteza. Medo de descrédito ainda maior do governo, da capacidade do governo de conter sua dívida e de colocar alguma ordem na economia que ele mesmo desarranjou. Não se sabe se o governo terá um orçamento pelo menos zerado, não muito no vermelho. Não se sabe se o Congresso vai espezinhar ainda mais a presidente amanhã. A gente mal sabe se o governo vai ser o mesmo no mês que vem. No meio dessa confusão extraordinária, o dólar sobe. Se não parar, a crise vai ser muito maior. Boa noite. No segundo dia de visita oficial aos Estados Unidos, Papa Francisco se reúne com o presidente Barack Obama. De manhã, Francisco foi recebido pela família Obama nos jardins da Casa Branca. Durante a cerimônia, que reuniu 15 mil convidados, o presidente americano agradeceu o pontífice por seu papel no processo de reaproximação entre Cuba e os Estados Unidos. Antes de desembarcar ontem na base aérea de Andrews, em Maryland, o Papa fez uma visita oficial a Cuba de 3 dias. Obama e o Papa Francisco também falaram sobre a necessidade urgente de discutir as mudanças climáticas no planeta. O pontífice ainda fez referências ao drama dos refugiados. Já no início da tarde, Francisco saiu de papamóvel pelas ruas de Washington, atraindo milhares de pessoas. O Papa participou de um encontro com bispos na Catedral de São Mateus. Durante a reunião, ele declarou que os crimes de abuso sexual de menores pelos clérigos não devem se repetir jamais. Que tali crimini não se ripetano mai più. A primavera começou muito seca aqui no estado de São Paulo. O índice de umidade do ar chegou a 21% aqui na capital, o mais baixo do ano. E para os próximos dias, a tendência é de que os dias sejam bem quentes. Vamos à previsão com Mariana Armentano. A mudança só deve vir no final de semana. Enquanto isso, o tempo segue bastante seco e mais quente ainda. Nesta quinta-feira, o sol brilha forte, praticamente sem nebulosidade, e o calor deve aumentar em todas as regiões do estado por causa de uma frente fria que começa a se organizar no sul do Brasil, mas que só deve conseguir romper o bloqueio da massa de ar seco e chegar ao sudeste a partir de sexta-feira. Enquanto isso, o calorão continua muito intenso. Vamos ver algumas temperaturas? Na cidade de Presidente Bernardes, no oeste paulista, a máxima amanhã chega bem perto dos 40 graus. Vai fazer 39 durante a tarde. O calor também é grande em Ribeirão Preto. Amanhã pode fazer até 37 graus por lá. E aqui na capital, madrugada quente, com mínima de 19. E durante o dia, os termômetros chegam à marca dos 36 graus. Na sexta-feira, podemos ter um novo recorde de calor por aqui, mas como há previsão de chuva durante a noite, o final de semana promete ser um pouco mais fresquinho. Uma das iguarias mais consumidas em São Paulo tem uma origem incerta. O pastel de feira não nasceu nas ruas, mas rapidamente se transformou em uma tradição para os frequentadores desses locais. Dia de feira é também dia de pastel, frito na hora, R$ 4,50 com qualquer recheio. O que mais sai é carne. As barraquinhas do pastel ficam posicionadas estrategicamente nos extremos da feira. Quem está chegando ou indo embora dificilmente resiste. A gente espera quarta-feira para comprar, né? Mas pouca gente sabe como é que essa mania começou. E o assunto é polêmico. Você sabe, né? Comida do italiano. Mas que? Italiano? Será? Eu acho que é chinês. E essa história é enrolada mesmo. A Feira Livre aqui em São Paulo tem 101 anos. Começou com os chacreiros, imigrantes portugueses. O pastel teria vindo depois pelas mãos dos japoneses. Mas dizem que esse prato não começou a ser consumido assim nas ruas, não. A origem são as pastelarias de outros orientais.
Para contar essa história, vamos até Xangai, até a Pastelaria Xangai na Praça da Árvore, na zona sul de São Paulo, uma das mais antigas da cidade. O dono é seu Paulo Lin, um chinês da província de Cantão. Ele comprou o comércio de um conterrâneo em 1956. Quem que inventou o pastel? Polêmica. Acho que é o chinês, viu? A história mais aceita sobre a origem do pastel, quem nos conta é o filho de seu Paulo. Tule é quem cuida da pastelaria hoje. Eu acredito que veio da China e foi adaptado aqui. E depois os japoneses, em função da guerra, com a aliança que eles tinham com os alemães, eles passavam para os chineses e montaram também pastelarias, entendeu? Eu acho que no fundo virou tipicamente paulistano e acho que brasileiro, porque é um alimento acessível, barato, né? A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fica agora com o Rony Von no Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. Você sabe como são feitos os aplicativos de celular? Descubra em Conectados. Daqui a pouco, 11h30 da noite. Assista agora, Todo Seu.